Cara, sempre soube de gente sem noção no mundo, né? Isso que o mundo é mundo, sempre tem um sem noção. Mas tem coisa que a gente fala assim, cara, na moral, que doideira, né? Onde vai a ganância do povo? Até onde vai a ganância das pessoas? Eu tô passando agora por uma situação que eu tô assim, sabe? Sem, sem lá, tô assim, eu sei que Deus vai estar, né? E já resolveu, e eu tô me preocupando à toa, mas eu fico admirada onde vai a ganância das pessoas. Eu moro numa casa, né, aqui na minha cidade, e ela custa R$ 1.000 o aluguel. Uma casa sem nenhum tipo de manutenção, cheio de barata, cheio de rato, cheio de rachadura, cheio de fedor na garagem fedorenta. Nossa, tá falando da casa? Não é uma casa que você fala assim, nossa, eu pago esse valor com gosto nessa casa, que é uma casa boa, uma casa bonita, uma casa não. Uma casa que eu tenho até hoje vergonha. O bom é que eu não levo muitas pessoas na minha casa, porque eu não gosto de ninguém na minha casa. Então muitas pessoas não vão à minha casa, mas a minha família vai. E assim, eu tinha vergonha até das pessoas ir, porque só da pessoa ir na garagem pede a bosta. Porque não sei, tem dois bueiros lá e pede muito. Tipo assim, precisa de manutenção, tem muita rachadura. Muita rachadura, entendeu? Falta manutenção. Uma casa assim, eu saí de lá, é uma longa história, mas eu tipo assim, era a única que eu achei naquele momento que eu precisava muito rápido de uma casa, era a única que tinha disponível, eu aluguei, beleza. Só que aí eu morei lá, tranquilo, paguei uma água caríssima, que é uma água junto com todo mundo, só fico pra reclamar. Mas tipo assim, eu tô falando os pontos negativos. Uma água junto com todo mundo, onde você não usa tanto, né? Igual eu trabalho, não uso tanto a água assim, é mais um final de semana que eu vou dar uma faxina na casa, não pode lavar a casa, não pode, porque tem muita rachadura e pinga embaixo, na casa de baixo, eu moro no segundo andar. Não pode, só descobri isso depois que eu mudei, porque na minha cabeça não existe uma casa sendo pra lavar, como é que você vai ficar com a casa suja, fedendo, a garagem fede, aí você não pode lavar, porque mora embaixo. Aí só depois que eu tinha pago o aluguel que ela me avisou isso. Aí beleza. Aí você mora, até esqueci o que eu tava falando. Aí você mora, né, numa casa assim, numa localização que não era boa, né, porque na frente de um morro, aí você acorda pra trabalhar igual eu, você já acorda assim, com um pouco de preguiça, aí você fala, não, tenho que subir esse morro gigante, então já te cansa um pouco, aí você já acorda meio desanimado, mas beleza, aí mudei pra essa casa. Aí a mulher decidiu aumentar o aluguel de todo mundo, né, depois de um tempinho, beleza, né, tem uma margem, né, que a pessoa tem que aumentar, mas ela quis a margem dela. Aí aumentou. Minha mãe mora numa mesma casa dessa senhora também. Aumentou da minha mãe 150, se eu não me engano, e o meu 200. Já fiquei assim, né, o certo é certo. Mas aí falei, olha, não, ela mandou assim, ó, o seu vai ser aumentado 200, acho que ela mandou isso em setembro, e aí em janeiro, na virada do ano, o seu aluguel de 1.200 vai para 1.500, ou seja, ela aumentou o meu R$ 500 e o da minha mãe em 150, que já é caro, porque eu acho que tem uma taxa e a pessoa não pode passar muito disso, ou seja, o meu aluguel foi aumentado 50%, né, que eu pagava 1.000. E aí eu falei, gente, eu não vou pagar não, eu falei com ela, olha, eu não vou pagar esse valor não, eu não tô de acordo, eu acho muito caro, eu acho que a casa da senhora não vale isso e eu vou sair, só que aí eu preciso do meu período para me achar uma casa. Quando eu achar a casa, assim que eu sair, assim que eu achar, eu saio. Beleza, aí ela mandou. Quando eu entrei na casa, não tinha. Ela nem foi me mostrar a casa. Uma pessoa tinha acabado de sair e eu entrei. Eu tava precisando e ela também tava viajando. Enfim, não deram pintura, eu tava cheio de marca de pé. Eu nem queria entrar, falava, ai, nossa, eu queria pintar, mas eu precisava, porque, né, outras questões. Depois eu posso vir aqui contar, mas eu tava precisando na hora. E aí entrei. Então não tinha pintura, não tinha nada. E ela falou bem assim, agora, quando eu mandei, né, da última vez. Quando você for sair, entregar a casa reformada. Essa velha é louca, tá debochando a minha cara, né? Eu falei, olha, eu vou entregar da forma que eu encontrei. As mesmas manchas que tiver lá vai ficar. Se eu sujei alguma coisa, eu vou limpar, beleza, mas eu não vou reformar nada não. Aí nisso já achei essa velha pilantra, né? Aí, tudo bem. Aí agora eu mandei, né? Desde lá eu tô tentando achar casa. Não tem casa pra alugar aqui, porque o povo é tudo louco. Os donos de aluguel aqui, que aqui era normal, é uma cidadezinha do interior. Os aluguéis eram normais,
normais, preços normais. Só que de repente começou a crescer, começou a vir muitas indústrias e aí começou a crescer, né, a cidade. E o povo, os donos de aluguel, cresceu absurdamente o olho. O preço de um aluguel aqui é muito mais do que um salário, 2 salários. Tem casa de 5 mil reais, casa de aluguel. Uma casa simples, você fala assim, uma mansão? Não, uma casa simples. 5 mil reais, 4 mil reais, 3 mil reais. Então, assim, aumentou absurdamente porque o povo acha que todo mundo é rico. Não sei o que acontece, se eles estão guardando dinheiro pro fim do mundo, porque a maioria já são, não posso falar, já são velhos, mas mesmo se fossem novos. Gente, como uma pessoa sobrevive, né? Uma pessoa assalariada, um CLT normal da vida. Aí você fala, não, Rosemary, então você tem que sair, eu moro aqui há 10 anos. Beleza, quero sair, mas aí eu tenho que procurar escola, né? Que eu tenho 2 filhas. Tem que procurar escola, tem que ter vaga, tem que achar a casa, tudo isso porque uma véia pediu. Aumentou meu aluguel 50%. E não se acha casa, porque eu prefiro morar aqui, porque eu gosto daqui. Aqui não tem nada, é um brejo. Mas eu gosto de morar aqui simplesmente pelo motivo de que é uma cidadezinha do interior e é bem tranquilo. Você anda com o seu celular na mão, é uma cidade, você não vê assalto, homicídios. Tem um ou outro, mas é muito difícil. Na cidade que eu sou, que tem tudo, tem uma infraestrutura melhor, porém é muito perigoso, entendeu? As escolas, entende? Marginalidade. A educação não é boa. Aí, enfim, chegou o cliente e... enfim, chegou o cliente e eu fui atender. Como eu estava falando, aqui é uma cidade mais tranquila. Então, para quem tem filho, é melhor. É melhor para você cuidar de uma criança, ter uma qualidade de vida, porque entre ficar em um lugar perigoso, em um lugar... poucos lugares, né, são hoje mais tranquilos hoje no Brasil. Então eu preferia ficar aqui por isso, mas também não tem nada, um lugar que não tem nada. Você vai e dorme, mas eu também só fico em casa. Então pra mim isso não era impedimento. Eu sou muito de ficar em casa, eu vou às vezes na pracinha, no supermercado, no shopping, mas é só essas coisinhas mesmo, não sou muito de sair. Mas às vezes você quer sair também não tem nada. Você dá a louca, você quer sair, não tem nada aqui não. Só que aí, pelo fato de ter muitas empresas, ficou muito caro, não tá achando aluguel. E aí eu tava pensando sobre isso. A mulher tá me mandando aqui, porque eu tô mandando pra ela hoje 1.200, que era o valor que eu tô pagando, né? Que ela já aumentou, que era 1.000, eu tô mandando 1.200. Ela mandou, porque eu já falei que a partir de janeiro ia ser 1.500. Eu mandei, senhora, eu não falei que ia sair da casa, eu não tenho interesse em ficar com a casa, eu não vou pagar esse valor pra senhora. E eu assim, fico com raiva, só que eu entendo que se eu não vou ficar com a casa, eu não tenho que pagar aquele valor. Se eu fosse ficar, eu pagaria. Eu já tô pagando a mais. O certo era eu sair, continuar pagando os 1.000 e sair, entendeu? Só que não tá achando. Então eu falei, não, vou pagar os 1.200, que era o primeiro aumento. Mas o segundo aumento, eu não sou obrigada a pagar. Porque eu tenho que sair da casa. Se eu for sair, eu vou sair por conta do aumento, entendeu? Então não é justo eu pagar o aumento. E eu falei com ela que eu preciso de pelo menos 90 dias para sair da casa sem pagar o aumento, porque se ela aumentou, eu tô pagando há 4 meses atrás, aumentou R$200, aí agora eu tenho que pagar até eu sair. Se eu não tô saindo justamente porque tá caríssimo, aí eu não vou ficar, entendeu? Eu prefiro pagar esses 1.500 em outro lugar do que pagar pra essa mulher, porque aí vai que eu pago 1.500, daqui a pouco, daqui a 6 meses ela aumenta para 2.000, aí 3.000, eu tenho que ficar refém, entendeu? Porque eu já não acho que a casa dela vale. Uma casa feia, uma casa... não é feia, é uma casa grande até. Eu acho que é por isso que ela aumentou R$500. Mas eu não uso ela toda, assim. Tem 3 quartos, eu não uso esse terceiro quarto. Mas quando eu entrei era 1.000, entendeu? Ela tinha que dar o preço dela quando eu entrei. E aí... só que é uma casa assim, que não tem manutenção. Não tem manutenção a casa dela. Então, se chover, pinga. A garagem alaga. As casas de baixo alaga e alaga a garagem também. Então, tem um cheiro... um odor, um cheiro ruim, entendeu? Não sei se é de abafado, se é de goteira. Não pode lavar a casa, não pode lavar a casa. Eu lavo. Tô nem aí, porque não tem como, não existe uma casa, você não pode lavar uma casa. E às vezes você precisa lavar uma casa, um pano não vai resolver, ainda mais lá que fede. Fede a cachorro, e a vizinha de baixo tem 200 cachorros, entendeu? É briga toda hora, é polícia. O que tem a vida do povo? Tem que, tipo assim, não é um local, você fala, nossa, que local agradável pra me dar R$1.500, praticamente meu salário todo pra morar. E aí, uma água, né, eu não sei se eu falei, que a água é dividida, é junta, né, então todo mundo paga,
quem gasta mais, quem gasta menos vai pagar a mesma coisa. A água vem R$ 150, eu acho caríssimo essa água. E energia vem R$ 200, aí eu não sei, porque eu realmente gasto um pouquinho de energia. Não tenho nada que gasta, mas eu gasto pelo fato de ser... Só um momento. É ventilador, né, do quarto das minhas filhas, o meu, televisão, às vezes a luz fica acesa do banheiro, gastei medo. Chegou o cliente. Mas era só, eu tô gravando esse vídeo, por que você tá gravando? Porque eu fico indignada. E como eu não tenho amigo aqui, não tem nada, porque eu não conheço, apesar de morar 10 anos aqui, eu não sou de sair. Eu resolvi falar com vocês, gravar um vídeo, entendeu? Mostrando minha indignação. Vocês acham correto isso? Eu devo estar muito louca. Eu sei que a casa é dela, mas como que ela pode me cobrar de um absurdo, de um valor de 50% aumentar assim do nada? O da minha mãe, que era a casa dela também, aumentou 150. O meu aumentar R$ 500, eu tenho que pagar enquanto eu procuro outra casa pra sair, justamente porque o dela tá caro. E eu quero, igual eu já percebi, né, que eu não vou achar por menos de 1.500 aqui. Só que eu quero morar em uma de 1.500 que seja boa, que seja numa rua plana, que não tenha um morro, entendeu? Que seja mais perto das coisas, porque lá não é perto. Você tem que subir 7 morros pra poder... 7 é exagero, mas você tem que subir morro, andar uma ladeira, uma avenida, pra poder chegar no supermercado, entendeu? Então eu quero uma que seja mais perto do supermercado, mais perto da escola. E eu queria nesse bairro, porque senão eu vou ter que mudar as crianças de bairro. Porque tem outros bairros, mas eu estou procurando nesse. E aí eu tô pensando em ir embora pro lugar que eu era antes, né? Da cidade que eu era, porque o valor que eu pago aqui pra essa casa dessa véia, a minha irmã paga num apartamento, num condomínio, que tenha segurança, entendeu? Tem piscina, tem parquinho, bem localizado. Só que aí a gente pensa, mas eu vou me mudar, mas você tem que olhar babá, você tem que sair do seu trabalho, entendeu? Você tem que arrumar outro trabalho, você tem que arrumar uma outra pessoa de confiança para deixar suas filhas, você tem que, em janeiro, tentar achar vaga, que já é difícil, né? O certo é olhar em dezembro, para poder botar criança na escola. Então, tipo assim, acho que o cliente, já até perdi meu raciocínio, mas o que eu queria dizer é que, porque você não viu antes, né? Eu vi, só vi. A gente fica assim, nossa, mas eu vou ter que... Você tem que pensar, você vai sair do seu emprego pra morar em uma casa que você tem que pagar. Eu esqueci o que eu tava falando. Mas é isso, entendeu? Eu olhei antes, né? E fiquei assim, com esse medo, entendeu? Falei assim, será que vale a pena eu sair? Porque a gente fica com medo, a gente tem um seguro, vai largar o seguro pra poder ir pro inseguro, né? Que a gente não tá vendo, então dá medo. Só que às vezes é necessário. Mas a minha indignação é mesmo com os donos dos aluguéis. Tipo, como que um ser humano, eu ganho um pouco mais do que o salário mínimo, mas como um ser humano sobrevive com um salário mínimo pagando R$ 1.500 de aluguel, 150 de água, R$ 200 de energia só aí foi seu salário todo. Eu fico indignada e o povo quer aumentar. Porque a demanda tá demais. Que coisa feia, né? Melhor você ficar com uma pessoa que paga o aluguel em dia, paga as contas em dia, do que você botar uma pessoa lá, a pessoa não aguentar, ficar 2 meses, porque caríssimo tudo, e sair te devendo. Mas eu acho que é isso que o povo gosta, né? Porque noção não tem. E eu postei esse vídeo e eu tô indignada mesmo. Tô indignada hoje. Eu acho um absurdo. E eu precisava desabafar. E eu vou desabafar com vocês. E é isso.